lá, galerinha, para a nossa revisão da semana. Lembrando a todos vocês aí que a gente está na unidade 6 do seu livro, na discussão sobre a Macedônia. Então, já trabalhamos vários assuntos aqui interessantes, o Egito Antigo, a Grécia Antiga. Vamos trabalhar muitas coisas legais ainda pela frente. Já já a gente vai ampliar cada vez mais essa discussão. Então, aguardem que vem coisa boa aí. Para a gente poder revisar o que a gente viu durante essa semana, é a hora, então, do exercício, né, de resolução de questão. Trouxe apenas uma questãozinha para ninguém reclamar de que é muita coisa, de que é muito conteúdo, mas também trouxe outras atividades para vocês poderem trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma legal, de uma forma bem criativa. Combinado? Para relembrar, a gente trabalhou então com os aspectos políticos e econômicos, com algumas características então desse chamado Império Macedônico. Lembrando ali, exércitos e comerciantes se deslocavam pelas rotas, construída por diversos povos no decorrer do tempo. Lembra que na aula eu conversei com vocês? Falar sobre a Macedônia, com certeza, é falar sobre uma grande mistura cultural, né? Diversas influências ali culturais. O território era administrado de acordo com a estrutura que já existia. Alexandre Magno difundiu a cultura grega pelos locais conquistados. A gente também tem informação ali, de que por todo o Império Macedônico, circulavam moedas, né, com o rosto de Alexandre Magno. Isso é um aspecto interessante, né? Tem uma área de estudo que se chama numismática. O que é a numismática? A numismática é eu estudar, no nosso caso aqui, né, aspectos históricos, só com base em moedas. Não sei se alguém aí já fez ou tem algum parente que tenha coleção de moedas. É legal vocês fazerem esse exercício de pegar essas moedas, dar uma olhada, né? Como é que era, como é que estava representado, o que estava sendo representado. Então, a numismática é uma área muito legal aqui para a gente poder abordar a história. Mas fica ali informação para vocês, de que por todo o Império circulavam moedas com o rosto de Alexandre Magno. O comércio e as moedas uniam o Império, contribuindo, então, para a sua manutenção. Então, o aspecto comercial e monetário faziam essa junção, essa união aí desse chamado Império Macedônico, que era essa grande mistura cultural, de influências culturais distintas ou diferentes. Aqui a gente tem a imagem, se vocês observarem à nossa direita, a moeda de Alexandre o Grande, representando a touca do leão de Heracles, tá? Com a referência ali, Museu Britânico em Londres. A referência do museu, sempre ressalto isso, é onde está localizado essa peça ou esse objeto aí onde ele está arquivado. Combinado? Então, panorama político-econômico, somente para a gente relembrar, essas informações que eu estou trazendo na aula estão presentes no seu livro de atividades, você pode pegar, ler, aprofundar, sempre reforço isso. E também no seu livro de atividades, a gente tem uma síntese, um esquema ali que resume para a gente, então, aspectos da cultura helênica, né? A difusão, essa influência grega. Então, vamos ler ali com calma. Elementos da cultura grega que influenciaram os macedônicos. Então, se aparecer isso na sua prova, né? A gente está falando aqui tanto de mistura cultural, de influência cultural, mas, efetivamente, quais foram os elementos da cultura grega que contribuíram, que influenciaram o Império Macedônico? O idioma, a matemática, a filosofia, o teatro, a astronomia e a botânica. Então, lembre-se que já trabalhamos isso nas aulas sobre Grécia Antiga. Se não está lembrando muito bem, volta na aula, dá uma olhada, volta no seu livro ou volta nas anotações que você tenha feito, porque isso também é importante nesse outro conteúdo aqui. Segundo aspecto ali, além dessas influências gregas no campo da filosofia, do teatro, né, da astronomia, por aí vai, os macedônicos foram influenciados pelos gregos por causa da proximidade geográfica e dos contatos comerciais. Portanto, a geografia aqui nos ajuda a perceber essa influência, essa troca ali com base na proximidade da região, tá? A proximidade geográfica, perdão. Além, claro, dos contatos comerciais.
Durante a expansão macedônica, cidades semelhantes à dos gregos foram construídas e centros de estudo da cultura helenística foram criados. Já vimos também sobre isso, só relembrando. Nos territórios conquistados pelos macedônicos, houve divulgação da cultura helênica e sincretismo com a cultura dos povos dominados. Lembro que na aula a gente explicou o que era miscigenação. Agora eu pergunto, o que é sincretismo? Poderia dizer que são sinônimos? Sim, sincretismo quer dizer também essa mistura, né? A ideia da miscigenação também quer dizer isso, a ideia da mistura, beleza? E aí, pessoal, eu lanço um desafio aqui, já que a gente já falou bastante, a gente trouxe bastante conteúdo aqui de leitura do livro com vocês, eu lançaria um grande desafio. Eu também já disse que a gente hoje só vai resolver uma questãozinha objetiva, mas que eu ia trazer outras atividades ao longo da aula. Então, o desafio que eu jogo para vocês, que eu lanço para vocês hoje, se vocês tivessem que gravar um vídeo de 1 minuto, porque veja, eu estou aqui gravando um vídeo também, é um desafio para mim, do tempo, né, das palavras que eu vou usar. E se vocês tivessem que gravar um vídeo sobre o conteúdo do Império Macedônico, como é que vocês fariam o roteiro desse vídeo? Olha, se eu fosse desafiada nesse sentido, eu ia pegar o meu livro, eu ia dar uma olhada no que eu julgo sendo as principais informações, o que eu preciso saber desse conteúdo, o que eu preciso realmente saber desse assunto. E iria construir pequenas frases, porque na hora do vídeo você vai recorrer a esse roteiro baseado no tempo que você tem e você fala espontaneamente sobre esse assunto. Então, vou deixar esse desafio para vocês. Gravação de um vídeo de 1 minutinho, tiver que resumir o pensamento, sintetizar as informações, perceber o que você realmente não lembra e que eu vou precisar revisar, dar uma olhada, aprofundar, né? Sempre lembrando que vocês têm à disposição de vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês têm as trilhas, que é muito importante que vocês façam, que vocês tenham os OEDs, objetos educacionais digitais, que isso vai dar elementos para você ampliar o seu conhecimento sobre o assunto. E aí sim, beleza, você vai conseguir gravar um excelente vídeo. Então, vídeo curto, se você tivesse que fazer uma live, né, que agora a moda são as lives, uma transmissão de 1 minutinho ao vivo, como é que seria? Quais são as principais informações desse conteúdo que você poderia contar para a gente? Então, fica aí esse desafio da produção de um vídeo com base, claro, no que a gente estudou, no que a gente viu, no que você leu, e informações a mais, informações extra aí que você, como um aluno, como uma aluna aplicada, que eu sei que vocês são, que vocês tenham sintam-se, né, convidados a fazer essa gravação, beleza? E aí, eu infelizmente não vou poder ver, mas vocês podem mostrar aí para os pais de vocês, para os amigos da escola, para os coleguinhas de vocês. Isso é muito legal e eu tenho certeza que vai ser uma forma diferente de estudar. Bom, a gente sempre fala da geografia, a gente sempre fala da arte, a gente sempre conecta a história à matemática, à filosofia. Eu lembro que em aulas passadas a gente fez essa relação. E hoje, então, eu trago só para a gente continuar nesse diálogo com outras matérias, com outras aulas que vocês estão tendo e acompanhando aí na casa de vocês. Eu trouxe essa imagem que está aqui à minha direita. E nessa imagem, eu lanço para vocês o olhar da gente tentar ampliar essa olhada, né, nessa interpretação da imagem a partir desse diálogo com a arte, tá? Então, o que a gente observa? Eu lembro que na aula a gente fez esse exercício de análise imagética, ou seja, imagética relativo à imagem, tá, pessoal? Naquela imagem da aula, a gente observou uma cena de conflito, estão lembrados? E o que a gente observa aqui? Se eu for ler aqui, ó, Alexandre o Grande e seu exército atravessando os rios Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates a gente já estudou lá em outra matéria, né? Quando a gente trabalhou com a Mesopotâmia, o Rio Nilo no Egito, lembram? Então, aqui a gente tem Alexandre o Grande e seu exército atravessando os rios Tigre e Eufrates. É uma iluminura. O que é uma iluminura? Procura aí na internet, pesquisa na internet, vem comigo e pesquisa essa informação, que isso vai ser importante vocês compreenderem o que são as iluminuras, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo que faz parte, a referência ali para vocês, ó, a Biblioteca Municipal
de Reims, né? Nome difícil ali de pronunciar, não sei se pronunciei corretamente. Mas o que eu quero de vocês é que a gente, então, aprenda cada vez mais a olhar para essas imagens e a saber interpretá-la, né? E aí, agora, se eu lanço para vocês a explicação, fica muito mais fácil. Mas antes da gente ver a explicação, era legal a gente analisar ali as cores, né? Quem que está aparecendo na cena, quantos sujeitos ou quantas pessoas eu tenho aqui presentes, se há objetos que possam me arremeter aqui a algum contexto específico, né? Como, por exemplo, as lanças, a presença aqui da cavalaria, né? Os monumentos, lembrando a importância dos monumentos, do aspecto do patrimônio material, que também são conteúdos que vocês já viram, mas trazendo a explicação específica aqui, ó. A iluminura, que eu já deixei como tarefa de casa, para que vocês pesquisem na internet do que eu estou falando quando eu comento sobre iluminuras. Podem ir também nas imagens, dar uma olhada lá nas informações e nas imagens, porque eu acho que vai facilitar a compreensão de vocês. Mas essa imagem que eu estou trazendo hoje é também uma iluminura. Então, essa iluminura, ela retrata uma das expedições de Alexandre pela região do rio Tigre e Eufrates. A gente tinha lido isso já na legenda. Como era importante conhecer a região conquistada, Alexandre levava cientistas e estudiosos nessa expedição, né? Então, essa imagem, essa cena, esses elementos aí em equilíbrio na cena, estão retratando, portanto, esse momento de uma expedição com a presença de cientistas e de estudiosos dos mais diferentes temas, tá? Os mais diferentes assuntos. Então, leitura de imagem, galera, uma habilidade importante para o estudo da história. Diálogo com outras áreas de conhecimento. Já falamos da filosofia, da matemática. O tempo todo falamos da geografia, trabalhamos com a interpretação de mapas. E hoje também reforço, que eu também já fiz em aulas anteriores, a importância do nosso olhar artístico, né? De interpretar esse jogo de cores, a questão estética e o que isso traz de conhecimento para o estudo da história, beleza? Para a gente fechar o nosso encontro, uma questãozinha aqui bem tranquila, bem fácil, que vai remeter ao que a gente viu nas aulas, inclusive na semana passada a gente chegou a mencionar também, presente no seu livro na seção Hora de Estudo. Lembrando que quando a gente tem o nosso material à disposição, cada sessão nossa tem um objetivo. Eu lembro que na aula a gente trabalhou com a questão do cotidiano, do dia a dia. Lembram quando a gente fez a atividade da biblioteca, que eu inclusive deixei o desafio para vocês criarem um painel virtual só com base em fotos das capas dos livros que vocês têm em casa, né? Quando a gente tangenciou, quando a gente tocou lá no conteúdo sobre a Biblioteca de Alexandria, e eu convidei a vocês a pensarem na biblioteca de vocês, quais são os livros que compõem o acervo de vocês, né? Livros de quando você era criança, livros que você ganhou esse ano que você ainda não leu, livro que seus pais, né, seu pai, sua mãe, seus parentes aí que moram com você tenham nas casas. Quais são as informações, quais são os conhecimentos que a gente tem nesses livros? Então, ficou como tarefa, não sei aí se vocês conseguiram realizar bem essa tarefa, montaram lá o painel fotográfico de vocês, divulgaram isso entre os amigos da escola, mas isso é muito interessante da gente observar. Agora, professora, vamos lá, estou falando muito aqui para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje, a nossa revisão. Perguntinha simples, objetiva e direta. Na monarquia macedônica, os processos de sucessão eram marcados por eleições, com a participação de todos os adultos macedônicos do sexo masculino. Em algum momento dos nossos encontros a gente falou sobre eleição? Por revoltas, assassinatos e golpes de Estado? Letra C. Pela entrega pacífica do cargo ao herdeiro mais próximo do governante que havia falecido? Então, a gente está falando de revolta, de eleição, de entrega pacífica, ou seja, sem ações violentas, ou letra D, por último, pela realização de 2 turnos. Os 2 candidatos mais votados no primeiro turno concorriam ao cargo de imperador. E aí, galera?
baseado nas informações que vocês têm na leitura aprofundada e no que a gente foi discutindo ao longo da aula, eu posso dizer que, ou das aulas, né, porque esse é um conteúdo que já vem sendo trabalhado desde a semana anterior, eu posso dizer que a resposta é a letra B de bola, por revoltas, assassinatos e golpes de Estado, beleza? Então, importante ter em mente, a gente falou aqui das influências, da expansão do Império Macedônico, né, da ação dos sujeitos envolvidos, mas importante a gente saber que isso foi mediado, ou isso foi, melhor dizendo, baseados em ações revoltosas, em assassinatos e golpes de Estado. Quando a gente estuda história, a gente vê que essas são ações que não se deram apenas nesse contexto, mas em diferentes momentos, inclusive da própria história do Brasil, certo? Mas vamos ter calma, vamos ter paciência, que a gente vai trabalhando isso ao longo de todo o seu ensino fundamental, no ensino médio também a gente vai estudar e cada vez mais aprofundando o nosso olhar sobre essa área de conhecimento tão interessante que é a história. Então, galerinha, eu fico por aqui esperando que tenha sido bom para vocês e desejando bons estudos para cada um e para cada uma. Até breve!